Senhores, hoje é dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. Eu agradeço aos poucos inscritos que este canal tem por me darem o privilégio de ouvirem minhas palavras e ideias. Quando comecei este canal, no início do ano, tinha em mente dizer o óbvio. E vivemos em tempos estranhos, onde coisas óbvias precisam ser repetidas constantemente. Vivemos em um tempo onde dizer o óbvio, em muitos casos, é crime. O óbvio que eu digo pode ser encontrado nos livros que recomendo ou observando-se a realidade. E a realidade é sempre dura e, por isso, costuma ser ignorada. Existe um livro de um autor de nome Walter Pitkin. O nome do livro é Breve Introdução à História da Estupidez Humana. E neste livro, o autor diz que certas pessoas são estúpidas, ou seja, precisam de mais estímulos para que percebam algo. E durante as festividades de Natal e Ano Novo, uma forma de estupidez humana fica muito aparente. Muitos indivíduos, de maneira estúpida, comem de forma exagerada, embriagam-se, colocam músicas de qualidade duvidosa em alto volume, entre outros excessos. E aqui está a questão. O estúpido precisa do excesso, precisa daquilo que apela mais aos instintos que à razão. Darei para os senhores um exemplo simples. Geralmente, as músicas da moda, em especial o funk, têm uma batida repetitiva e letras simples e de forte apelo sexual. Ou seja, não é necessário ao indivíduo que gosta de funk buscar refletir sobre uma música que diz senta, senta, quica, quica novinha. Porém, caso os senhores estejam ouvindo uma música saída da flauta do saudoso Altamiro Carrilho, por exemplo, Dança das Horas, A Lenda do Beijo, Pedacinho do Céu e tantas outras, precisarão de um ambiente calmo e precisarão prestar atenção nas diversas variações existentes no decorrer da canção. Logo, temos dois exemplos claros de sensibilidade e estupidez. A sensibilidade demanda atenção e calmaria. A estupidez clama aos instintos e ignora a razão. E olhando para a sociedade como um todo, os estúpidos sempre foram maioria. E sendo maioria, determinam a valoração de tudo o que existe. E com isso, os que não são estúpidos ficam condenados ao ostracismo. Quando tem-se uma sociedade em estado de anomia, a estupidez cresce exponencialmente. Em uma sociedade estúpida, proliferam-se os indivíduos corruptos, injustos e violentos. A justiça, a justa medida que deve ser dada a cada um, a limitação das liberdades visando garantir a liberdade, a busca pela razão, a não geração de externalidades indesejadas aos demais, tudo isso são coisas que os estúpidos odeiam. E em meio a tanta estupidez, alguns indivíduos igualmente estúpidos moralmente, porém mais engenhosos e corajosos,
apresentam à grande massa ideias fantasiosas e contrárias à liberdade individual. E tais indivíduos amorais, estúpidos, porém indivíduos de ação, são valorados pelas grandes massas e são alçados ao poder. Caso os senhores desejem entender o motivo de os maus chegarem ao poder, leiam um livro de Hayek, de nome O Caminho da Servidão. Bem, eu comecei este vídeo falando sobre os poucos inscritos que tenho. E ao longo deste ano, percebi que a maioria dos que assistem aos meus vídeos são pessoas com mais de 50 anos. Olhando o perfil de cada um dos poucos seguidores deste canal, encontrei um ponto de convergência entre tais pessoas. Todas são afeitas ao trabalho honesto. E mais pontos. Todas são defensoras da liberdade com responsabilidade. Todas demonstram entender o valor imensurável de ter-se uma família, mas o principal, todas estão dispostas a ir além, a aprender. E eu agradeço às quase 22 mil pessoas que, durante este ano de 2024, me deram o privilégio de ouvirem as palavras e ideias que eu trago a público. Agradeço aos que me criticaram de forma dura, porém educada. Fora do meio virtual, seria pouco provável que eu alcançasse tanta gente em tão pouco tempo. E sim, eu tenho em mente que 22 mil visualizações não é nada no mundo do YouTube, da internet. Mas para um indivíduo comum, como eu, é um absurdo conseguir ter a atenção de 22 mil pessoas. Afinal, senhores, sou apenas um homem comum falando para homens e mulheres comuns. As coisas que afligem os senhores cotidianamente também me afligem. Percebam que eu nunca pedi que as pessoas se inscrevessem, que positivassem o vídeo e nunca citei sobre mim nada além das minhas ideias. E eu acredito firmemente no poder das palavras, não como voluntarismo, mas sim como ferramenta de convencimento. E eu tenho alguns objetivos em mente. O primeiro é fazer com que a direita brasileira, que está tardiamente em formação, estude as ideologias conservadora e liberal. O segundo é deixar claro e registrado que os governos de esquerda foram, ao longo da história, liberticidas e, na maioria dos casos, extremamente corruptos. O terceiro, cultivar na mente de todos aqueles que eu alcançar a sensibilidade, a razão e a aversão a fantasias. E o quarto, e dentre tantos outros objetivos que eu tenho, o principal é dizer o óbvio a quem estiver me assistindo. O Estado é o seu pior inimigo. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, muitos que se diziam de direita passaram a enxergar certos grupos de servidores públicos como detentores de uma reserva moral. E ignoraram que servidores públicos são o Estado. Ignoraram que os servidores públicos da área de segurança são o braço armado do Estado. Caso os senhores recusem-se a dar mais dinheiro, a dar impostos para o Estado, o braço armado estatal entra em ação. Logo, senhores, não repitam o erro cometido durante 4 anos. Não idolatrem servidores públicos. Eu mesmo sou um grande admirador
dos bombeiros e do pessoal da limpeza urbana, que aqui no Rio de Janeiro chama-se Conlurb. Porém, entendo que tais profissionais são servidores públicos, indivíduos sujeitos ao erro, às ambições. Logo, por mais que eu admire tais categorias de servidores públicos, tenho em mente que eles voluntariamente escolheram adentrar as fileiras do Estado, que eles escolheram limitar suas possibilidades dentro das delimitações que a burocracia estatal impõe e, principalmente, eles vivem do dinheiro que é retirado compulsoriamente das nossas carteiras, dos nossos bolsos e, principalmente, das nossas mesas. Bem, senhores, mais uma vez, obrigado por estarem aqui ouvindo as ideias de um homem comum. Não vou desejar que todos tenham abundância de bens e dinheiro. A única abundância que desejo aos senhores é de saúde. Vou desejar, acima de tudo, que os senhores tenham sabedoria e que, nas coisas materiais, tenham suficiência. Eu sei que o Natal e as festividades de Ano Novo podem ser uma data triste para muitos, por diversos motivos. Porém, por mais complicada que seja a situação atual sua, não perca a esperança. E quando os senhores estiverem em uma situação de suficiência, de ataraxia, lembrem-se daqueles que atravessaram contigo os momentos de dificuldade. Cultivem a esperança e a gratidão, coisa rara. Em 2025, tudo ou mais se mantendo constante, estaremos aqui, refletindo sobre as coisas do cotidiano, sem gritaria, sem palavrão, sem estupidezes. E não sei qual é a fé dos senhores. Não sei por quais lutas os senhores estão passando. Porém, sei que nada é eterno, nem felicidade nem tristeza. E sei que existe um tempo para tudo nesta terra. Portanto, que os senhores mantenham-se firmes em seus princípios, que busquem enxergar as coisas de forma objetiva, que tenham foco naquilo que desejam e que tenham a coragem necessária para agir e a sabedoria igualmente necessária para identificar as coisas que não podem ser modificadas. E aos mais jovens, repito o que sempre digo, honrem seus pais. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.